mais um episódio do Medicast. É um prazer estar com vocês aqui. E hoje eu tenho como convidado o Dr. Luiz Fernando Menezes, que já se tornou um amigo, uma pessoa muito querida, onde eu aprendo muito. Então, assim, Menezes, seja muito bem-vindo ao Medicast. E eu vou contar um pouquinho para as pessoas quem é quem é o Menezes, né? Porque eu vou ter que chamar de Menezes, eu não vou chamar de doutor, tá? E é como as pessoas me conhecem. Não adianta me chamar de outro jeito, porque não ninguém vai nem conseguir vai me responder. conhecer. Exatamente. Bom, o Menezes, ele é casado com a Lucimara e é pai da Vicky e do João. É médico formado em 91, desde 1991, pela Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre. É especialista em anestesiologia, possui MBA em gestão de saúde, é especialista em gestão de riscos assistencial e segurança do paciente, é gestor em saúde, conselheiro de administração da Unimed Porto Alegre. E uma pessoa muito querida por muitos médicos, muita gente gosta de ti. Que bom, né? Falo muito isso me deles. deixa muito então, satisfeito assim, por isso. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo de estar aqui comigo. E eu queria, então, conversar um pouquinho sobre essa carreira, sobre... Menezes, por que fazer medicina? O que te deu, assim, para ser médico, para ajudar essa gurizada que está começando aí? Isso aí. Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite. Assim, é muito legal, é uma coisa diferente, né? A gente conversar dessa maneira, diferente. A gente está tomando um café lá no Sabor de Luna, né? Onde eu mexo bastante com as mãos e falo e tal. E isso é bacana, né? A gente tem aí uma trajetória, né? São 33 anos como médico, né? E só que isso começa muito lá atrás, muito, muito, muito atrás. Eu venho de uma família que não tem médicos. O único médico da minha família inteira sou eu. Sério? Sério. Não tenho nenhum médico, não tenho nenhum parente próximo médico, né? E, poxa vida, tinha tudo para ser advogado, tinha tudo para ser... Eu tenho um irmão que é promotor de justiça, tenho tios advogados, era para ir para esse lado, ou virar funcionário público, enfim, fazer qualquer outra coisa, alguma outra atividade muito mais voltada para o serviço, mas um serviço diferente do que é ser médico, né? E quando é que surgiu a ideia de ser médico e do porquê ser médico, né? Eu sempre fui e sempre gostei muito da ciência, estudar e entender, né? Estudar e entender, mas com que objetivo? Pô, será que eu quero só saber? Não, vamos saber e vamos aplicar, né? Onde é que a gente aplica isso? Como é que a gente aplica? Como é que a gente ajuda, né? Eu fui educado em escola pública, né? Então, daqui de Porto Alegre? Não, lá de Viamão, eu sou lá de Viamão, tá? Fui educado em escola pública, né? Um pequeno período em escola privada, mas basicamente toda a minha educação foi feita em escola pública. E aí tu começa a ver o que é, né? A diferença de quem que tem uma classe um pouco melhor para aquele que está, né, um pouco mais desfavorecido nas coisas, né? E a gente via isso muito assim nas doenças, via muito na questão nutricional, via muito poxa vida, o que um guri de 15, 16 anos pensa e no que dá para fazer diferente, né? E aí veio a história de ser médico, né? Em toda a minha vida, olha isso, eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu nunca quis ser médico, primeiro, para ganhar dinheiro. Né? Porque dinheiro é consequência. A gente sempre. Não... O cara que vai por esse lado já está errando na escolha. Né? Sempre tive muito essa coisa do... Tá, mas o que dá para a gente fazer? Né? O que dá para melhorar nas coisas? Então, daí veio. Eu sou muito movido a desafios. Né? Na minha família não tinha nenhum médico, poxa vida, mas por que não posso ser eu? Vou fazer o primeiro desafio. Então, o primeiro desafio é, poxa vida, eu quero ser médico. Tá, e aí vamos lá, né? Então vamos estudar. Vinha de uma educação que era de concorrência diferente dos que realmente estavam em escolas privadas e tal. E aí eu estou aqui. Foram 6 anos de faculdade, 2 anos de residência médica. Super difícil de entrar. Faculdade super difícil de entrar, numa época em que a forma que tu entrava na faculdade era muito diferente do que é hoje. Né? Hoje, assim, por estar em escola pública, já teria um favorecimento. Claro. Na época era o contrário. Tu tinha um desfavorecimento por estar numa escola pública, Sim. porque tua grade curricular era muito mais atrasada em relação aos outros. Né? Mas
vou te dizer, essa é a parte boa da coisa, É que né? daí já começa com desafio desde cedo, né. Exatamente, né? E eu sempre Acho que a fui gente cria uma casca já desde muito cedo, assim. movido a isto, né? Olha, o que que eu faço para melhorar e para estar aonde eu gostaria de estar, né? Então foi isso, é basicamente isso. Eu atendi em emergência, eu atendi em UTI, eu atendi fui coordenador de emergência. Olha, eu fiz um monte de coisa nesta vida ali, até depois de formado, por conta disso. Não, mas o que que dá para eu fazer para esse negócio ir adiante? E daí Então, como é que chegou no momento de ser anestesista? isso era uma coisa também que foi bem legal, assim, olha, tu imagina, né, eu tô lá com 17 anos entrando na faculdade, aí tu aprende aquela coisa mais básica, anatomia, fisiologia, alguma coisa de patologia, e tu vai indo, e tu vai indo. Poxa, e vamos entrar para dentro das cadeiras clínicas, né? Vamos começar a aprender um pouco a ser médico, semiologia, né? As primeiras disciplinas mais básicas ali. E tu começa a te dar conta, não, mas para aí, se eu não entender bem o que está acontecendo com as pessoas, fica muito difícil de eu entender como tratar essas pessoas, né? Claro. Né? Então, assim, ó, é como eu mexo com os nossos acadêmicos, com os doutorandos. Olha, não adianta tu estudar o up-to-date se tu não tem o date antes, né? Então, aprenda antes, mas aprenda bem o fundamento. Isso era sempre foi muito importante. E onde é que a anestesia entra, né? A anestesiologia, ela é uma especialidade que ela é muito voltada para tu entender o que está acontecendo com as pessoas. O cidadão vai fazer um procedimento cirúrgico ou um exame, todas as funções vitais dele ficam sob controle e monitorização do anestesista. Sim. Então, isto é fisiologia aplicada à clínica. E eu gostava das duas coisas. Gostava de olhar para a clínica do paciente. Poxa vida, ele está vindo operar a vesícula, né? Poxa, tem vesícula? Ah, que legal, para que serve essa vesícula? Por que ela cria cálculo? Por que tem dor? Por que ela inflama? Por Bom, que eu que tem que tenho. tirar? Por que eu tenho que tirar? Tá bom, se eu entendo estas coisas, agora quais são os meios que eu vou usar para tirar? O que precisa fazer para que esse paciente possa fazer esse procedimento de uma forma segura? Né? Onde eu possa reabilitar essa pessoa, onde essa pessoa possa voltar para a atividade dela o mais rápido possível. Né? No que eu contribuo para que isso realmente seja favorável, né? E a anestesia, ela tem isso, sabe? A anestesia é muito jovem, né? Ela é uma especialidade jovem. Pois é, porque Assim, se for pegar ali, assim, a anestesia começa no final do século XIX. É quando a gente realmente consegue sedar, né? Tem até o Héctor Daum, sim, né? tem aquela foto emblemática daquele auditório do bloco Exatamente. cirúrgico. Bárbaro, Esse né? não é Massachusetts. Bárbaro. Mas é muito legal, mas olha só, por quê? Porque ali se materializa algo que não existia, que é tu ter alguém imóvel, insensível à dor, capaz de tolerar, por exemplo, um tumor submandibular, extirpar um tumor. Poxa vida, olha o tamanho disso na metade do século XIX. E olha o que a gente faz hoje. A gente troca pulmão, hoje a gente troca fígado, a gente faz grandes ressecções, e a gente devolve essas Horas pessoas. de cirurgia. São horas de cirurgia, são imensas intervenções, e a gente devolve essas pessoas. É lindo, Né? né? É muito legal, né? Então, assim, agora tu imagina eu lá, terceira anista da faculdade de medicina, com um monte de fisiologia na cabeça, com um rodimento de clínica, tentando aprender. Puxa, e aí, vamos conhecer o bloco? Vamos lá conhecer o bloco. Todo mundo na escadinha, olhando, né? Olhando, mexendo na barriga, aquilo é uma coisa de longe. E tu olha para trás, tem um cara ali sentado, né? Tem um cara ali sentado, tá, o que tu tá fazendo aí? Não, tô cuidando. Tô vendo a pressão. Naquela época, a gente só olhava a pressão, os batimentos cardíacos. Era só o que a gente olhava. A temperatura, enchimento da mão, essas coisas. Assim, puta, que legal isso aí, né? Que bacana isso aí. Tá, e como é que tu faz isso aí? Ah, não, é assim, é assado, tem a medicação tal que eu faço dormir, tem a medicação... Eu me lembro isso muito claramente, porque um dos primeiros colegas que eu acompanhei, que é o Florentino Mendes, que é professor lá da UXPA,
antiga fundação onde eu fiz faculdade. E talvez tenha sido a pessoa que me deu um dos primeiros contatos disto. E ficou marcado. E ficou marcado. Porque ali... Aí depois tem outros da minha história, tem o professor Dr. Peter Funk, melhor chefe que eu já tive na vida, Dr. Nilon, que não existe mais hoje fisicamente, mas também... Então, tem muita gente atrás aí que traz muita lembrança muito bonita, sabe? Muito legal, assim. E que justifica isso. Justifica. Por mais que tu seja chefe, ele batia com a escalinha, assim, 10 horas da manhã chegava, Menezes, vai almoçar. Pô, professor, são 10 horas. Não, mas vai almoçar. Por quê? Porque ele estava preocupado em tocar o serviço. Olha, a gente tem mais gente para operar, a gente tem mais coisa para fazer e tal. Agora ou não vai almoçar mais. Ou não vai almoçar mais, né? Então, assim, é uma coisa meio caricata, mas se tu pensar que isso tudo não tem só a questão do toca-toca do centro cirúrgico, mas são pessoas que estão precisando resolver problemas. Vesícula, prótese de quadril, catarata, fratura, próteses. Pô, é gente que precisa... Transplante, gente que precisa voltar para a sociedade, precisa voltar a trabalhar. A viver, né? A viver. Porque muitas vezes são dores. São dores, é sofrimento, né? E isso é uma coisa muito interessante do médico, né? O médico que não consegue enxergar isto, que ele não consegue ser empático com isso. Olha, por que que esse cara está aqui falando comigo? Por que que ele precisa de mim? Né? Pai, tu tem que começar a rever teus valores, tem que começar a entender o que que eu estou fazendo aqui. Sim. Né? Porque isso é uma coisa que a gente, mesmo tendo todos os conflitos geracionais que a gente tem hoje, a gente não pode perder de vista. E foi, sabe, e assim, modestamente, sempre a minha grande motivação. Por que que eu faço anestesia para transplante de fígado há 27 anos, 20 e poucos anos? Desde que praticamente eu terminei a residência. Porque me desafia, porque é um procedimento desafiador, mas principalmente porque são pessoas que a gente devolve. E assim, ó, uma taxa de sobrevida muito boa. Hoje de manhã eu anestesiei um paciente transplantado há 19 anos atrás, para fazer uma hernia inguinal. Quer dizer, uma cirurgia prosaica, só que é um homem que estava trabalhando, que estava produzindo, se aposentou ano passado. Se aposentou de fato, né? Porque eles acabam se aposentando por motivos institucionais, previdenciários, por conta da doença, né? Primária. Mas tu entende que isso é legal. Isso é bacana. É um lado bonito, né? Isso. De ver o propósito do médico, de encontrar o seu. O que eu estou fazendo? Da mesma forma, o cara quer ser cirurgião plástico, que legal, tá? Ele vai operar, vai fazer uma mamoplastia, vai fazer uma abdominoplastia, mas se ele não entender que aquilo ali devolve para alguém a autoestima, um benefício, dá uma confiança. Dá confiança, faz com que essa pessoa se desempenhe melhor socialmente, faça com que essa pessoa tenha uma motivação mais interessante para tocar as suas coisas e tocar a sua vida. Aí, se ele não consegue enxergar isso, poxa, aí ele está com um problema, né? Não é o quantos R$1.000 eu vou ganhar, mas assim, o quanto aquilo ali vai gerar de benefício e depois isso me retorna. Volta. Isso volta. Exatamente. Mas é uma consequência. É uma consequência, tudo é uma consequência, né? É porque a anestesia, ela é uma especialidade que é um pouco diferente das outras, porque vocês vivem em bloco cirúrgico. Né? Sim, nós somos praticamente anônimos. As pessoas não precisam de grandes marketing, não precisam de rede social, não precisam de nada, porque, na verdade, tem que ter uma boa conduta e um bom relacionamento com todos os médicos que vão chamar o anestesista para a sua equipe para fazer o seu trabalho. Exatamente. E isso é uma coisa legal também do perfil, né, da especialidade, né? Eu posso trabalhar vinculado a um grupo de cirurgiões, e aí eu vou ter uma agenda que vai ser conforme a agenda deles. Eu posso trabalhar vinculado, por exemplo, a uma instituição de ensino. Posso trabalhar, por exemplo, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é uma instituição de ensino. Eu sou médico contratado lá, por exemplo. Eu posso trabalhar numa instituição como o Cristo Redentor. Sou contratado lá. O que eu atendo? Eu atendo trauma, eu atendo neuro, eu atendo... Mas isso tudo
está vinculado a algumas coisas que eu acredito. Que são os teus valores. São os meus valores e os meus propósitos. Qual é o meu propósito? Eu acho que essa é a grande coisa que a gente sempre tem que responder, né? Quando tu me pergunta lá, por que tu virou médico? Bom, porque eu tenho um propósito. O meu propósito é o quê? É ajudar as pessoas, né? E como eu te disse, o resto tudo vem da materialização do propósito. Eu também Se eu acho. não conseguir materializar o meu propósito, não adianta. Eu posso ser o melhor tecnicamente, eu posso ser o cara que, olha, o master de todas as titulações, aquela sopa de letras que a gente bota depois do nome, mas se eu não conseguir materializar o meu propósito... E essa aí é a fonte da felicidade, né? Exatamente. Da realização Da profissional. realização profissional. Então, Senão as pessoas isso, não... sabe, o que eu vejo às vezes é algumas pessoas, alguns jovens se preocuparem primeiro com a especialidade que vai dar mais dinheiro, do que o propósito do que gostaria de O que fazer. gostaria de fazer. E a gente não tem nem garantia de que hoje a especialidade que dá dinheiro lá no futuro vai ser ela. Então é mais fácil confiar no seu propósito Exatamente. Do que e fazer bem depositar e feito, fazer porque bem feito. todas vão ter espaço sempre. Sempre. Faz ela ser rentável É. conforme o amor que tu tem por aqui. E mais do que isso, né? Tem coisas que são inerentes. Tu vai ter especialidades que vão precisar de muita estrutura. Eu sou radiologista intervencionista. Pô, aquele cara que vai lá, bota o catéter dentro do fígado para esvaziar, para diminuir a colestase, que funciona o rim para tirar um cálculo, né? Que vai, enfim, faz os estudos angiográficos das pessoas. Pô, esse cara precisa de muito material, muito equipamento. Então, onde é que esse cara tem que estar? Ele tem que estar num grande centro, Está no grande centro, onde tem tem estrutura. Exatamente. Eu quero eu quero trabalhar com endocrinologia. O que eu preciso para ser endócrino? Eu preciso de um bom consultório, né? Preciso de uma rede de laboratórios que me atendam às necessidades dos meus pacientes, né? Eu preciso ter espaço na minha agenda, porque os pacientes vão e voltam, né? Então, todas essas coisas, elas têm que ser entendidas quando a gente... Cada especialidade tem Exatamente, vai ter uma maneira de trabalhar. O anestesista, como a gente estava falando, tem anestesista que vive só de plantão, trabalha no hospital de pronto-socorro, hospital lá no Cristo, no Conceição, só vivem de plantão e tá tudo certo. Mas ele precisa de estrutura para trabalhar, né? Tem colegas que trabalham só com clínica privada, eles fazem a agenda deles através da agenda dos outros. E tu tem que estar muito tranquilo, porque a tua vida vai ser assim, não vai dar para reclamar, né? E são opções. São escolhas, né? Ônus e bônus, né? Eu vou ganhar mais se eu estiver na clínica privada, vai ganhar mais. Vou ganhar menos Mas talvez seja mais arriscado também, em alguns momentos. Pode ser mais arriscado. Por exemplo, quem viveu agora a pandemia e quem viveu a enchente, viu na clínica privada cair seu rendimento. Com certeza. Para aqueles que estavam empregados nos hospitais ou em outras instituições, ficou normal, como se nada tivesse acontecido. Né? E me diz uma coisa, Menezes, e daí assim, em determinado momento, tu além de sempre buscar essa excelência pela medicina, pela especialidade, tu entrou muito na questão de querer trabalhar, conhecer mais gestão. Sim. E isso eu te pergunto, e é uma das coisas que me encanta, assim, é porque não é muito comum o perfil de médicos quererem estudar sobre gestão, que é uma coisa muito importante para tudo na vida. Para tudo. Então, assim, como é que aconteceu isso? Porque daí tu fez, né? Tu fez o MBA em gestão, tu depois fez especialização em gestão de risco assistencial e segurança, aí é gestor de saúde, fui executivo da Unimed, superintendente da Unimed, Porto Alegre. Então, assim, como que isso aconteceu? Qual foi o momento que tu disse, não, eu também quero estudar, e é uma coisa aparentemente completamente diferente. Aí vem as questões da especialidade, tá? Porque a anestesia nada mais é do que um grande processo, né? O paciente entra, a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa processar esse paciente e no final a gente vai ter um resultado, tá certo?
Aí quando tu começa a entender, né? Entrada, estrutura, resultado, poxa, tu começa a ver, mama, mas por que que isso aqui é assim? Passo a passo, né? Quando tu começa a desmembrar as coisas que tu faz, tu começa a perceber que, não, mas eu tenho lacunas aqui. Por que que eu não posso arrumar essas lacunas? O que que impede, por exemplo, do paciente, em vez de chegar 1 hora antes de fazer um procedimento, vindo de casa, em jejum, por que ele tem que vir 3 horas antes? Por que que ele tem que vir 3 horas? Ah, mas eu tenho o documento do convênio, eu tenho a guia, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas isso é insolúvel? Não dá para Isso é pedir insolúvel? antes. Ele não pode me mandar isso via WhatsApp, e-mail, sei lá. Será que eu preciso disso? Será que essas coisas precisam? Bom, então assim, ó, tu imagina isso agora, em 1998. Não tinha WhatsApp, Nem não e-mail. existia o iPhone, Eu acho que nem não e-mail, tinha o mais ou e-mail, era menos, uma meio. coisa mais ou menos É. rudimentar. O telefone celular estava começando, a gente usava o Mob ou o Uhum. Bip, né? Então, tu imagina o nível de sofrimento que tu começa a ter quando tu começa a olhar para as coisas e, não, mas peraí, aqui tem uma oportunidade, vamos tentar arrumar isso aqui. Por que que eu não documento essa coisa dessa forma e não de outra? E lá no meu tempo de residente, logo em seguida contratada a Santa Casa fez um momento de modernização. Ela implantou um programa que chamava 5S. Sim, famoso O famoso 5S. 5S lá da Toyota, lá, né? Do jeito Toyota de fazer, né? Poxa vida, pá, aquilo, putz, mas isso aqui me faz muito sentido. E ali começou. Ali foi o embriãozinho, né? E aí tu começa a olhar, e eu trabalhava em hospitais menores, trabalhava lá em Viamão, trabalhei no hospital de Começou Gravataí. a querer implantar isso em tudo. Mas para aí, por que que eu não posso admitir meu paciente um pouquinho mais tarde, mas se ele deixar as coisas um pouquinho antes? Por que que eu tenho que internar uma paciente rígida que vai fazer um procedimento absolutamente eletivo, se ela pode vir agora de manhã em jejum de casa, tendo dormido na cama dela? Muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Então, assim, ó, isso lá atrás, né? E aí vem um convite. Ah, tu não quer assumir o bloco, aquele bloquinho lá de Viamão, bem pequenininho. Não quer assumir o bloco? Opa, vamos olhar isso aí. Aí tá, o chefe era um anestesista mais antigo, eu assim, faz aqui para mim e tal. Vamos melhorar a rotina da recuperação, vamos melhorar a rotina da admissão, vamos melhorar isso, vamos melhorar. E tu começa a ver que essas coisas, apesar de ser muito difícil mesmo num lugar pequeno, elas começam a dar resultado, né? E quando tu começa a melhorar a eficiência, quando começa a melhorar a eficácia do teu processo, né? Quando o teu processo começa a ser um processo mais liso e as pessoas chegam para ti, Menezes, antes eu só conseguia fazer 2, agora eu tô fazendo 3 cirurgias amanhã. Cara, eu acho que nós estamos no lugar certo, no caminho certo, né? Quem sabe vamos um pouco mais. Aprimorar. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro disso. Mas era um início de carreira, né? Eu estava começando ali com o negócio. Começando, inclusive, a ser anestesista, a ser conhecido, as pessoas me conhecerem, né? Bom, eu saí 3 anos pós-residência, estava na cabeceira do transplante de fígado da Santa Casa, junto com o Ulisses, junto com o Vitor, que são colegas que... O Vitor é meu colega até hoje na equipe. Então, eu tinha muito o que aprender na técnica como anestesista, mas aquilo ali sempre puxando, né? Mas olha, vamos olhar. Em 2011, comecei uma pós-graduação, pós-graduação de segurança do paciente, né? E aí, assim, bom, ali foi o divisor de águas. Olha, eu tenho que entender isso mais. Eu acho que juntam as coisas, né? Aí as coisas começam a conversar e tu tem um pouco mais de maturidade, né? Tu tá lá, tô com mais de 10 anos de experiência de centro cirúrgico. Já tinha trabalhado em vários locais, daqui a pouco estava lá no Mãe de Deus, coordenando anestesia. Daqui a pouco tô com a equipe consolidada aqui na Santa Casa, já tô contratado do Clínicas há muito tempo, há 10 anos, né? Não, agora, parei, agora vamos começar a formalizar esse negócio. Esse negócio tem que virar uma coisa mais formal, né? E aí veio o MBA da FGV, né? E aí tu começa, em seguida eu fui convidado, professor Elaine, para compor um quadro de chefias no Clínicas, né? E aí assim, ó,
qual é o meu lugar na fila do pão, né? Onde é que eu tô aqui e onde é que eu quero chegar com isso, né? E sempre pensando assim, só tem uma coisa que eu não quero deixar de ser. Eu não Médico. quero deixar de ser médico. Eu não quero deixar de ser anestesista. Por favor, me tirem tudo, mas não me tirem a chance de estar na cabeceira de um paciente. Porque isso para mim sempre fez muita diferença. Tu sabe quando tu tem que ter um elo, né, entre uma coisa que tu gosta muito para outra coisa que também te satisfaz muito, mas tu sabe que aquilo ali não é a tua motivação maior, né? Aquilo ali é um pedaço da tua motivação, Mas elas né? se conversam, né? Exatamente, mas elas precisam se conversar, elas precisam ser integradas, né? Então, daí surge a gestão, né? E, claro, todas essas experiências, coordenação de emergência, coordenação de centro cirúrgico, chefia das unidades lá no Hospital de Clínicas, não era uma grande chefia, mas era uma atividade muito importante, operacional muito importante, pelo menos as pessoas viam assim, tanto que até hoje, isso ainda é, 10 anos depois ainda é reconhecido, né? Tem coisas que a gente fez naquela época que estão funcionando até hoje. Então, fizeram direitinho. Nós fizemos bem feito, pelo menos, né? Mas isso, junto com outras pessoas que são muito importantes, aí eu não posso deixar de falar no Flávio Vieira, né? Isso veio ao momento Unimed. Porque por mais que eu diga assim, olha, eu aprendi muito nos cursos, a gente aprende muito no MBA, a gente aprende muito num curso de especialização, e quando tu te confronta com aquele conhecimento que tu tem teórico para aquilo que é feito realmente na prática, outra coisa. é que daí, poxa vida, aqui está o aprendizado. Então, isso é uma coisa que eu tenho que agradecer muito, sabe? O Flávio, eu tenho essa gratidão por ele. E o Flávio me convidou, Menezes, vem trabalhar comigo aqui na Unimed e eu queria que tu estivesse na posição que eu estive durante o período que eu estava na gestão, que é de superintendente geral. E aí, Mary, aí vem uma coisa que é muito legal, que é tu pegar a oportunidade. Isso é uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer. Me dá a oportunidade, me dá. Eu vou me virar e vou fazer isso funcionar. Eu vou fazer isso funcionar, né? Não só do ponto de vista pessoal, mas assim, onde é que eu contribuo? Me mostra onde é que eu contribuo. E como foi, então, essa experiência? Foi muito legal. Foi muito assim, ó. Eu acho que eu não cresci só tecnicamente como gestor. Porque tu começa a te dar conta que gestão não é um terno, não é uma camisa branca ou uma gravata. A gestão é o que tu tem dentro da tua cabeça, né? É tu ter a clareza quando tu olha um processo e ver, onde é que eu tenho uma oportunidade aqui? Onde é que eu consigo fazer isto ser melhor? Né? Às vezes, a gente acha que está fazendo uma coisa belíssima. Poxa vida, isso aqui vai ficar ouro e fio. E não fica. Por quê? Porque a gente está olhando só por um prisma. E este é o grande aprendizado do gestor. É aprender a olhar as coisas por vários ângulos. Qual é o ângulo do contábil? Qual é o ângulo do financeiro? Qual é o ângulo do jurídico? Qual é o ângulo Do relacionamento. da gestão de pessoas? É isso que faz o cara um bom ou um mau gestor. E a outra coisa também é aprender a ser líder, né? Porque aprender a liderar processo. Exato, um aprendizado enorme de ser líder Sim. do processo, líder de pessoas, lidar com pessoas. Exatamente. A gente está aprendendo sempre, né? Não, e talvez essa sim, eu tinha uma pessoa também que eu gosto muito, e assim, eu vou falar nas pessoas porque são pessoas com as quais eu aprendi, o Glauco Chagas, né? Um cara, gente do coração, assim, né? Mas que dentro, assim, ele era meu ombro, né? Nós éramos, assim, o superintendente geral, o médico, e o superintendente executivo, o CEO da empresa, né? E assim, ó, que nunca teve ou a soberba, né? Ou o desdém de dizer, esse cara não sabe nada. Não, ao contrário. Menezes, senta aqui comigo, vamos ver esse negócio aqui, ó. Para que lado que nós vamos? E vamos discutir, vamos tomar uma decisão juntos.
né? Ou, olha, isso aqui, o melhor caminho para isso aqui tá por aqui, né? Às vezes, aí, assim, fazendo um paralelo, né? O médico jovem, ele é muito voluntarioso, né? Ele quer fazer a cirurgia maior, professor, deixa eu fazer. Mas tu nunca viu fazer, querido. Como é que tu vai fazer algo que tu nunca viu? Quem sabe tu olha bem como eu vou fazer, aprende, vê o que eu tô fazendo errado para não fazer errado, e a partir daí tu começa a fazer, né? Com uma supervisão, e depois é que tu vai fazer Depois é que tu vai fazer. sozinho. E ali, nessa, e assim, com muita humildade, tá? A Unimed, eu vou te dizer assim, meu primeiro ano de Unimed foi de imersão, de aprender, para depois começar a fazer, a tomar para mim a decisão. Não, peraí, deixa eu olhar isso aqui que eu quero entender. E sempre partindo desse princípio, E a gente tem que sabe? ser humilde para poder Para poder aprender. ouvir, Tem que ser. para aprender a ouvir. Tu sabe que assim, ó, é claro que hoje eu tô falando muito, mas eu não gosto de falar tanto. Quando a gente está numa reunião, assim, que a gente tem várias pessoas, normalmente eu não falo na reunião. Eu escuto a reunião. Porque ouvir é uma arte. Ouvir as pessoas é uma arte. Porque muitas vezes tu tá vendo na linguagem corporal o que ele tá te dizendo, tu tá vendo no tom de voz o que ele tá te dizendo, tu tá vendo uma série de coisas que são nuances e que a gente vai aprendendo do comportamento e que principalmente vão te levar a tomar uma decisão. Entendeu? E Isso fazer... com tudo, né? Não. No papel de médico, no papel de De gestor. de pai de família, de Mas amigo, de tudo. tu sabe, merece uma coisa que é muito interessante, né? No papel de gestor, isso é fundamental. Por quê? Porque nunca é uma coisa direta. Sempre tem o interesse de A, o interesse de B, o interesse de C, o interesse de D. E como é que tu faz para defender o interesse de quem tu estás mandatado? Esse é o grande negócio da gestão. Tu tá mandatado por alguém para estar ali sentado naquela cadeira. Tu tem que respeitar esse. Tu tem que respeitar este mandato. Não é o mandato de A, de B, C, D ou E. É o mandato de quem te colocou ali. Como é que eu faço para entregar aquilo que esperam de mim da melhor maneira, da maneira mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva, né? Claro. E a gestão vem para isso, a gestão vem nisso. E aí sim eu concordo contigo. Isso vale para tua família, vale para o teu consultório, vale para tua clínica, vale para tua carreira. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Tá. E daí, assim, ó, quando a gente fala em Unimed em geral, né? Sim. Ou qualquer outro, a gente também tem que falar sobre essa coisa do cooperativismo. E eu brinco muito que médico, ser ou não da Unimed, é uma relação de amor e ódio, né? Porque todo mundo, ou a maioria dos médicos, dos especialistas, querem muito quando começa a entrar na Unimed. Daí, depois de um tempo, quando já chega num platô melhor na carreira, assim, odeia a Unimed. A Unimed paga pouco, porque não sei o que querem sair da Unimed. E o meu papel é justamente entender, quando eu estou trabalhando carreira de médico, assim, qual o momento que tu pode pensar em sair, se tu já está preparado para isso, ou não. E dependendo da especialidade, tem umas especialidades que não deveria nem entrar, né? E outras não vai poder sair, provavelmente nunca, porque dependem muito. Por exemplo, a parte cirúrgica é mais delicada, a parte da anestesia, é importante ter os convênios, enfim. Então, assim, ó, do lado do médico, tá? E de alguém que entende dessa coisa de cooperativismo. Explica um pouco isso e esclarece por quê. Eu sou bem franca contigo, Não, tem um monte mas de eu acho que gente tá... pô, não quero mais, eu não vou pagar essa fortuna, porque custa caro para entrar dentro de uma comparativa, custa caro, né? Dependendo da especialidade, quando é que essa pessoa vai conseguir enxergar um lucro, né, desse investimento. Então, me fala, como médico e como sendo conselheiro, por exemplo. Primeira coisa, né? A gente tem que separar muito bem
as coisas quando a gente está falando da relação de amor e ódio, né? Eu preciso, eu quero, agora eu odeio. Não é por aí, né? A gente não faz um negócio com o coração, a gente faz negócios com a cabeça. Primeira coisa. E Unimed, cooperativa não é religião, né? Vamos combinar, né? Cooperativismo não é uma religião, não é uma seita, né? A qual depois que eu entrei eu não saio mais. Primeira coisa, não é assim que funciona, né? Segunda coisa, a gente tem que ter muito claro, quando a gente vai ser sócio de uma empresa, quais são os nossos objetivos em relação à empresa, né? Porque as cooperativas, seja uma cooperativa de leiteiros, seja uma cooperativa de sapateiros, seja uma cooperativa de, enfim, de qualquer coisa, elas têm um objetivo, que é dar lucro para aquele sócio, gerar riqueza para aquele sócio, né? Então, a gente junta pessoas, né, em torno de uma causa comum, né, que é um trabalho, né, ou um produto que elas produzem, né, e aquilo ali que vai gerar o resultado, né? Então, primeira coisa, é negócio, né? E negócio eu tenho que saber se eu quero ou não quero, né? Exato. Primeira coisa é responder essa pergunta para si. Pesar se... Exatamente. Poxa, eu vou colocar, sei lá, 200 mil reais, vou aportar 200 mil reais numa sociedade, pensando em sair, poxa, peraí, então vai fazer outra coisa do teu dinheiro, né? Primeira coisa, né? Com certeza. Vai aplicar 200 mil reais bem aplicados, é um dinheiro bom ao término de 10 anos. Então, dá para pensar muito bem no que fazer. Então, esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente sempre tem que pensar que quando vai escolher, por exemplo, a nossa especialidade, né? Eu já falei até sobre isso, o que eu quero da minha especialidade, né? Onde é que eu quero chegar com a minha especialidade? Então, por exemplo, se alguém vai ser dermatologista e vai ser um dermatologista que trabalha, por exemplo, com cosmetria ou com uma dermatologia mais estética, poxa vida, mas faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque quem vai procurar essa pessoa no consultório, ela não vai poder usar ela o não convênio vai dela para poder usar isso. o convênio, né? Poxa, e aí tu vai criar uma situação que é no mínimo embaraçosa, né? Poxa vida, olha, a senhora vem aqui, eu vou fazer toda a sua dermatoscopia, mas se a senhora quiser aplicar um botox, é R$2.000. Você, não, peraí, o que nós... Né? Então, a gente tem que pensar bem isso. Primeira coisa. Tem que pensar bem. Estou dando exemplo dos dermatos, mas eu posso dar mais 700 exemplos. Cirurgia vascular, posso dar o exemplo de cirurgia plástica. Então, assim, o que eu quero, né? Para que eu quero, né? Essa é a primeira coisa. Mas isso é uma coisa que eu quero te interromper para dizer assim, ó, como é importante um planejamento da desse carreira. profissional, querer saber aonde ele quer chegar daqui 20 anos, daqui 30 anos. Exatamente. Se ele não tentar fazer um exercício disso, ele está sempre olhando numa lupa muito pequena. Exatamente. É uma visão míope, né, da carreira. E daí, lá na frente, tu pode te arrepender. Exatamente. E quando a gente entra para dentro de qualquer tipo de corporação, a gente tem que pensar que tem ônus e tem bônus, né? Bom, quais são os ônus? Bom, os ônus que eu vou ter que pagar algo para entrar. Eu não consigo ser cotista de uma empresa sem eu aportar, né? Agora, será que só este único ganho que eu vou ter, o fato de eu estar com o meu nome numa lista? Não, tem mais coisas ali. Tem plano de saúde próprio, tem. Então, aí eu estou dando exemplo das Unimed, não é só da Porto Alegre. Plano de saúde próprio, tem remuneração sobre o capital aportado, né? Tem seguro de vida, tem seguro funeral, tem seguro viagem, tem muita coisa embarcada. Produtos, né? Tem produtos embarcados. Até o seguro viagem, atualmente, a gente não faz mais porque a SUSEP não nos deixa. Mas existem benefícios disso. Mas eu estou pagando isso, então boto esse dinheiro na minha previdência privada. Legal, então pega esse dinheiro e põe na tua previdência privada. E tá tudo certo, né? Como eu te disse, é um investimento. Investimento prevê retorno. Então, se eu tenho que calcular este retorno na minha vida profissional, né? É claro que, por exemplo, dependendo das especialidades, é importante estar dentro, por exemplo, de um sistema cooperativo.
Por quê? Porque um cirurgião geral vai precisar do suporte de um clínico, de uma terapia intensiva, um cirurgião vascular também, né? Um ortopedista precisa do acompanhamento do clínico, né? Um gineco-obstetra precisa de um grupo de pediatras. Então, quanto mais a tua rede de apoio for maior, estiver dentro, junto contigo, cooperativando, mais sentido faz. Claro. Agora, quando tu tá numa especialidade que isso não faz muito sentido, poxa vida, mas então vamos pensar bem antes, né? Não vamos pensar só no nome do livrinho para encher o consultório. Porque o que acontece? Eu encho o meu consultório, mas daqui a pouco a minha clínica começa a melhorar e aquilo perde o sentido. Sim, e é o que acontece com muitos médicos, porque daí o que eu vejo é que quando o médico chega nesse patamar, Uhum. a entrada de convênios, em geral, é tão grande que aquele possível paciente, que poderia ser um paciente privado, não consegue nem chegar. Não Vai consegue conseguir uma agenda? agenda para daqui 2 meses. É. Ou por A outra, saúde, né? muitas vezes, não Não espera espera. 2 meses. Não, ou por outra, né, Meire, o cara faz uma coisa diferente. Quer dizer, olha, tu liga pro consultório e pergunta para ele, para a secretária, normalmente, eu tenho o convênio XPTO. Ah, não, só daqui a 2 meses. Aí tu desliga o telefone. Aí tu liga o telefone de novo. Mesma pessoa. O mesmo número no MIDA. É particular. Você pode vir amanhã às 2 da tarde. Uhum. Tu entende que daí, poxa vida, mas qual é o valor que eu estou usando aqui? Eu tenho para mim o seguinte, ó, dinheiro é uma consequência. Dinheiro não é primário. Se o dinheiro for primário, a gente tem que mudar de profissão. Mas vamos para o mercado financeiro, então. Claro. Vende tudo que tu tem, aplica, vira trader, tu vai ficar milionário. Né? Se tu gosta, Se tá tudo bem, certo, tá tudo né? certo. Agora, se teu valor é outro. Parece ser muito simplista, sabe? Mas é por aí. Porque isso vai cobrar um preço daqui a pouco, né? As cooperativas, principalmente as cooperativas de trabalho médico, elas têm regras, né? Então, daqui a pouco o cidadão vai se distanciando, se distanciando, se distanciando da cooperativa. Tá, mas e aí? Por É que que não cooperativa. sai? Então saia. Porque o certo daí é preparar esse caminho para sair, Para sair. até para dar espaço dos que estão Os que estão começando chegando, entrar. entrarem, exatamente, né? Então, assim, ó, brigar por remuneração é importante. Acho que sempre tem que brigar por remuneração. O cooperado sempre tem que brigar por isso. Por ganhar melhor, por receber melhor contra o trabalho que ele oferece. Mas é fundamental também entender que essa organização, ela tem princípios, né? E aí, até mesmo antes que tu me pergunte, quais são os princípios de uma organização Sim. cooperativista? E é importante que as pessoas tenham clareza. E eu não Primeiro a adesão é livre. Entra quem quer. Essa é a coisa mais importante. Ou seja, pensem antes de Pense querer. antes. Outra, a gestão é sempre democrática. Não é o menos votado ou o mais votado. Não, são os pares que coordenam a cooperativa. As cooperativas têm que ter um conselho de gestão, um conselho de administração. Deles pode sair um presidente? Pode sair um vice? Pode. Depende de cada organização. Mas a gestão é democrática. É o cooperado, o sócio, quem coloca essa pessoa ali dentro. Então, e, ele sai. consequentemente, Pode tirar. todas as decisões são baseadas nesse grupo de pessoas que entraram. Então, ali, precisa ter participação econômica. Tem que aportar. Se não aportar, não dá para entrar. Sim. Né? Então, a joia... O cooperado tem autonomia e ele tem independência. Ele deve exercer todos os seus direitos, mas ele precisa cumprir todas as suas obrigações. Então, quando a gente diz que, eu não sabia, não, só um pouquinho. Quando tu assinou o teu termo de aderência, ali tu recebeu o estatuto social, os regulamentos, os regimentos. Se tu não recebeu ele fisicamente, te disseram, tá lá no site, tu vai lá e lê. Porque tu precisa saber onde é que tu tá te metendo, né? Até porque isso é um contrato como se fosse um contrato de sociedade. É uma sociedade. Normal, a gente tem que ler o contrato antes. Exatamente. Toda cooperativa tem a obrigação de educar, formar e informar. A gente tem que fazer as 3 coisas. Então, se o cooperado precisar de fazer um curso de gestão, lá
na cooperativa dele, ele tem que ter oportunidade, através de algum núcleo de desenvolvimento, de algum tipo de organismo interno que o encaminhe para fazer as coisas. Porque ele tem que aprender a gerir o dinheiro dele e, principalmente, aprender a funcionar dentro do ambiente cooperativista, né? Tem que ter intercooperação. Não existe cooperativa isolada, tá? Então, eu posso Existe ter... uma federação de cooperativas. Exatamente. A gente trabalha em 3 níveis, né? Todas as cooperativas são assim. Tu tem as cooperativas singulares, por exemplo, a Porto Alegre é uma singular, a Nordeste, que é Caxias do Sul, é outra singular, Vale do Rio dos Sinos é outra singular. Uhum. Nós somos congregados por uma federação estadual, né? E esta federação estadual, ela faz parte de federações regionais. Por exemplo, a gente faz parte aqui no Rio Grande do Sul da Federação Mercosul, que é Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Uhum. Né? E embaixo de tudo isso, aliás, acima de tudo isso, a gente tem um guarda-chuva maior, que é a Unimed do Brasil, por exemplo, a nossa cooperativa, né, do trabalho médico. A Sicredi é a mesma coisa. Tu tem a Sicredi de Porto Alegre, tem a Sicredi de Canoas, tu tem a Sicredi de Caxias, Nova Petrópolis. Todas elas estão numa Sicredi regional, abaixo de uma Sicredi nacional. E esse sistema de crédito, ele é regulado. As de crédito pelo Bacen, as Unimedes pela INS. Então, a gente tem regulação, a gente tem regulamentos, a gente tem diretrizes. E qual é o legal do sistema cooperativista? É que o sócio Sicredi Porto Alegre consegue, lá em Natal, na boca do caixa, sacar dinheiro. Fazer transação lá. Porque isso é intercooperativo. Né? Então, todo mundo odeia o tal do intercâmbio. O intercâmbio é ouro. Porque ele permita com que eu venda um plano em Porto Alegre e esse paciente seja atendido lá em Recife, com a minha carteirinha verde. E o lá de Recife ser atendido aqui em Porto Alegre. Então, é muito interessante isso. E, por último, assim, talvez aquilo que seja a grande questão, né? Tem que ter interesse comunitário. As cooperativas têm áreas de atuação. Por exemplo, a Porto Alegre são 46 municípios. Poxa, olha a quantidade de gente que a gente abrange. Né? Então, isso gera emprego. Isso gera prestação de serviço. Isso gera uma série de coisas. Então, esses princípios cooperativos, se as pessoas não entenderem isso, elas começam a cair na armadilha. Poxa vida, eu botei muito dinheiro e estou ganhando pouco. Não, o intercâmbio ele paga nas suas regras. O local paga nas suas regras. Né? O intercâmbio nacional paga em regras diferentes. A gente tem uma central, que é hoje a Unimed Nacional, que ela faz um intercâmbio nacional de verdade. Então, ele está na Praça de Brasília, na Praça de Manaus, na Praça de Salvador, está na Praça de Porto Alegre. E por isso que é tão importante, o que eu vejo assim aqui, muitas vezes, as pessoas não têm paciência de estudar as regras. Precisa estudar. Tem que pegar, antes de decidir qualquer coisa, pega todas as regras, disseca isso. Pergunta o que não entendeu, leva para casa, pensa para depois assumir. Depois assumir, exatamente. Se faz um curso... Porque a vida fica melhor até. Ah, sem dúvida. A vida fica mais leve. Eu conheço pessoas que ficam num dilema eterno. E não podem. Porque se sentem prisioneiras. E, na verdade, conversando contigo, eu vejo que não deveria se sentir prisioneiro de uma decisão. Não, pelo contrário. Tem que ser uma decisão muito livre, muito autônoma. Pode sair na hora que quiser também, né? Pode. É só pedir, olha, eu quero minhas cotas de volta, elas vão ser corrigidas até aquele dia e vão entregar para a pessoa. E tá tudo certo. A vida segue. É isso que a gente tem que ter muita clareza, né? Eu falei, não é uma seita, não é uma religião. Não é. Tu não vai ser queimado em praça pública. Terminou, é uma relação de negócio. Todas as relações de negócio têm ônus e bônus. Então tem que pensar bem, quais são os bônus que tu teve durante aquele período, quais são os ônus que tu vai deixar para trás. E tá tudo certo. Sou bem pragmático. Mas isso é muito legal. É muito legal. E me diz uma coisa, teus planos para futuro. Para futuro. Bom, primeiro,
que é continuar fazendo o que eu gosto, né? Eu acho que assim, não dá pra gente abrir mão do que a gente gosta, sabe? Eu gosto de ser anestesista. Eu adoro ser anestesista, eu gosto de ser médico. É um ofício que é meio ciência, que é meio técnica, que é meio bom senso, que é um pouco de intuição. Então, Psicologia. psicologia. Então, assim, ó, é uma amálgama de muitos conhecimentos. Então, a gente tem que... Pá, eu sou apaixonado por isso. Eu gosto disso. Isso, para mim, é muito importante. Gosta Tá? de bloco cirúrgico, gosta Eu de gosto do ambiente bloco, gosto de atender o paciente, gosto de lidar com o residente, eu gosto dessas coisas. Isso, para mim, é muito legal, tá? Muito apaixonante, né? E como eu te falei, a medicina, ela está se desenvolvendo muito e a anestesia, ela também tá. E a anestesia é uma criança, ela está começando. Pois é, uma das especialidades Mais mais jovens, jovens que mais jovens. existe. Então, assim, ó, tu imagina quanto desafio a gente ainda tem pela frente, quanta coisa a gente ainda tem legal para fazer e para aprender. Que eu acho que esse é o grande negócio, sabe? Eu não consigo me enxergar sem aprender. Que coisa boa, né? Eu gosto de aprender. Assim, vai ser Evoluir. bom, né? Então, assim, essa discussão que a gente tem, essa conversa com o residente, essa trilha que tu vê lá. Poxa vida, hoje tem colegas meus no Conceição, no Cristo, ou no Clínicas, foram meus residentes quando eu entrei lá em 97. Que legal. Isso é muito legal. Isso é Se muito torna bacana. colega, aquele É meu que... colega, vira meu amigo, parceiro, e tá, e é legal, e a gente aprende junto e desenvolve coisas juntos. Então, isso é muito bacana, né? Em relação à gestão, seguir trabalhando com gestão, acho que a gestão, ela entrou na minha vida de uma forma muito interessante, né? Hoje, assim, eu tô no conselho da Unimed, eu participo de um grupo de gestores de São Paulo, participo do conselho de uma empresa de lá também, né? Agora a gente até tá revendo essa posição. Tive no Conselho da Salute, tive no Conselho da Unio, que são empresas do sistema. A Salute agora não mais, né? Então, todas essas coisas são geradoras de aprendizado. Então, isso é muito bacana. E Eu sair um não quero pouco ter... fora da caixa de fazer só uma Só coisa, fazer que é uma a coisa, que é a medicina, né? medicina. Mexe com Isso. processo, mexe com... Tem coisas que eu acho que dá para desenvolver muito. Nosso sistema de saúde, ele está numa crise absurda, que é existencial. Ela é mais que econômico-financeira, ela é existencial. Ela não sabe para onde que ele vai, né? Porque ele não é sustentável como ele está, mas também ninguém tem a bala de prata para resolver o problema, né? Isso é uma coisa que é acadêmica, que tem pretensões nisso, assim. Estudar mais isso profundamente, escrever coisas sobre isso, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer e que eu quero fazer, está no meu radar, assim, de fazer. Que é Né? dentro de entender uma maneira mais equilibrada de sustentar o sistema, Exatamente. que a gente escuta diariamente, Que o sistema está falindo, que né? ele está falido, porque cada vez mais tecnologia, cada vez mais soluções maravilhosas para cura, mas elas são muito caras. Pouco E- acessíveis. E isso dá um desequilíbrio enorme, né? Sim, dá um desequilíbrio enorme. E tu sustentar algo que tem tanto desperdício, que entrega tão pouco valor, apesar de ser muito caro monetariamente para as pessoas, financeiramente, a gente tem que sair desse nó. E esse nó sai por confiança, tá? Só. E talvez essa seja a coisa mais difícil de tu materializar, que as pessoas terem confiança umas nas outras. Olha, tu gasta assim, eu sei que tu gasta assim, eu posso te pagar assim, e a gente vai tentar equilibrar isso para que tu sobreviva e eu sobreviva. A gente vai ter que chegar uma hora Nessa conversa. nesta conversa dura, difícil, que talvez alguns não saiam do outro lado, mas que vai ter que ser feita. Isso de maneira geral, De né? maneira Eu geral. acho que É isso no acontece sistema... no Brasil todo, né? Não é uma particularidade do sistema Unimed, muito pelo contrário, o sistema Unimed está razoavelmente ainda equilibrado, mas tem muitas operadoras que já fecharam. Sim. Isso vai devolvendo gente para dentro do sistema público e ele fica cada vez mais estrangulado, mais pesado. Né? Então, e menos resolutivo, que é mais sério. Mas isso é uma pretensão acadêmica, eu quero lá para frente, talvez mais uns meses. E quando tu fala assim, ó, dos residentes, tá? Uhum. Que conselho tu dá para eles? Eles te pedem conselho? O que tu, como médico já experiente, pode dizer para quem está começando?
de uma maneira geral, assim, de como encarar a medicina e de fazer escolhas, né? Fazer escolhas que façam sentido. E assim, ó, né, em primeiro lugar, eu não sou um cara pretensioso, tá? Acho que não tenho solução para nada nessa vida. Eu tento fazer as minhas coisas da melhor maneira possível. Mas eu acho o seguinte, ó, a gente precisa ter muita clareza quando a gente opta por essa profissão, que a gente abre mão de muitas coisas, tá? A gente abre mão de tempo com a namorada, de tempo com a esposa, de tempo com os filhos, tempo com a mãe e o pai. A gente tem que ter muita clareza que não dá para parar de aprender. E isso não é só aprender aquela educação formal, né, do médico, mas não dá para aprender a ser, não dá para parar de deixar de aprender a ser gente. Tá? Essa é a coisa mais importante. Né? Não deixa de aprender a ser gente. Não deixa de Melhor. sempre tentar aprender a ouvir mais, a entender mais. O que estão querendo de mim? Né? A gente hoje vive um conflito geracional, né? A gente tem pessoas que pensam de um jeito um pouco diferente, têm valores diferentes, né? Então, meus filhos têm valores absolutamente diferentes dos meus. E não que eles sejam melhores ou piores do que eu. E não é que eles não tenham os mesmos valores éticos, né? Mas eles têm pretensões de vidas diferentes. E tá tudo certo. E esse grupo tá chegando, tá virando médico, tá Sim. virando, né, especialista, estão terminando residência. Tá? Então, como é que a gente faz isso, né? E isso é o aprender a ser gente. Porque eu também estou tendo que aprender a ser gente. Estou tendo que aprender a ouvir coisas que antes para mim eram intoleráveis. Ah, bah, professor, mas eu quero hoje dormir até mais tarde. Assim, tá tudo certo, mas alguém vai ter que vir aqui me ajudar. Então, tu combina. Não, e eles contam, né? Não, eles falam, Eles, e isso é maravilhoso, porque antes o tu tinha pessoal se vontade de dizer, ai, tô louco pra dormir até mais tarde, mas não tenho coragem de falar uma coisa dessa. Mas pior que isso, antes o cara não ia. Agora ele te diz que ele não vai, que já é uma grande coisa. Já tá numa vantagem. Já é uma grande coisa, né? E, então, assim, ó, essa é a primeira coisa. Tu tem que ajustar teus valores, né? Lembrar que o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Né? Então, assim, aquilo que é um ano, daqui a pouco virou 5, daqui a pouco virou 10. É verdade. E se tu não progredir, se tu não fazer a tua caminhada de crescimento, poxa, a vida fica sofrida. Né? Terceira coisa, assim, ó, cara, dinheiro é consequência. Vou falar isso a terceira vez que eu repito isso. Dinheiro é consequência. Eu acredito sempre. Não queira simplesmente te dedicar a uma especialidade porque tu vai ganhar dinheiro. Já disse, pega o dinheiro que tu tem, o pouco que tu tem, vira trader, que tu vai ganhar mais e mais rápido, né? Com muito menos sacrifício. Né? Então, assim, ó, o tempo é o melhor professor que tem, tá? O melhor professor que tem pro médico não é o tempo. O tempo. O tempo te mostra coisas. Ele te diz assim, bah, olha, tu tá com esse gap aqui, cara. Vai lá e corrige esse negócio aqui, porque isso aqui no futuro vai te cobrar um preço. Né? Ou, mais que isso, passou o tempo e tu viu, bah, eu não consigo desempenhar isso aqui direito. Abandona, não insiste. Porque tu vai pagar ali na frente. Né? Então, você tem esse discernimento. Então, na verdade, assim, ó, o que eu prezo muito é que a gente tem que prestar muito atenção na gente. Nas reações que a gente tem em relação a determinadas escolhas. Exatamente. Pensar, sabe? Refletir vai para casa, bem, reflete, tem uma oportunidade, vai para casa, pensa, conversa com outras pessoas, amadurece para tomar decisão. Tua rede. Porque é aí que a gente vai crescer. E quando as coisas dão erradas, e eu sei que na medicina existem coisas que dão errado, como qualquer outra profissão, mas a medicina a gente sofre mais quando as coisas dão errado. Aquilo ali tem que servir para um aprendizado. Com certeza. Na verdade, existe até assim... Ó, e tem essa coisa da humildade também, né? Exatamente. Existem artigos que são muito interessantes que falam sobre a segunda vítima. Toda vez que tu faz um procedimento ou que tu atende um paciente, tu teve um evento adverso grave, tu tem a primeira vítima, que é quem sofreu o evento. Agora tu tem a segunda vítima, que é quem causou o evento, ou que não conseguiu resolver o evento. E isto é uma coisa muito importante de ter clareza disto, porque tu tem que lidar com isso.
Falo pela minha especialidade. A minha especialidade é uma especialidade que é cheia de evento adverso. Hoje a gente faz tudo com muita segurança. Tem muito monitor, tem muita coisa. Mas a Pode gente está acontecer. sujeito. É estatístico, é uma bolinha. A gente está com uma roleta girando ali. Ó, vai cair uma bolinha aqui, é um choque anafilático, é uma reação adversa ao fármaco, é uma hipotermia que eu não consegui controlar, é uma hipotensão que eu não consegui controlar muito bem, até por motivos do próprio paciente. E isso gera sempre uma segunda vítima. E a segunda vítima é quem estava cuidando. E às vezes a gente não se dá conta disso. E as pessoas, quando fazem as suas especialidades, quando optam por aquilo que elas querem fazer, lembrar que não é uma brincadeira, né? Que aquilo ali não é um boneco, não é um... Não estou montando e desmontando um Lego, né? Eu estou fazendo algo que vai repercutir na vida de outra pessoa. Então, conselho, se é que eu posso dar, é isso. Esteja muito atento ao que tu está fazendo. Muito atento. E principalmente, quais são os teus objetivos? Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores? E curte a caminhada, né? E Curte o aprenda. processo, tenha paciência. Sim, até assim, o tempo passa muito rápido, mas também não tenha pressa de fazer ele passar mais rápido do que ele deve. Porque é no tempo que a gente aprende. A curva de aprendizado ela é muito disso, no tempo. do tempo. Então tem que aproveitar isso. São 33 anos que eu estou fazendo a mesma coisa e eu posso te dizer que, olha, raro é o dia em que eu não aprendo alguma coisa. Que coisa bem boa. Essa é uma parte Querido. boa. Tá bom, então. Ai, Menezes, muito obrigada. Capaz? Foi muito legal. Muito legal mesmo. Não estou acostumado a falar tanto. Ai, mas que bom que tu falou comigo. Que coisa bem boa. Tá joia. Não, mas essa aqui que é muito rico quando a gente consegue conversar sobre tantas coisas que permeiam a medicina. Elas não é só medicina. Não. Essa medicina misturada com gestão é uma coisa que me fascina e eu te admiro muito por isso. Que legal. Muito mesmo. Obrigado. Eu também te admiro muito. Acho o teu trabalho muito legal e quando tu oferece para os colegas, principalmente os mais novos, né? E mesmo os mais experientes, né? Um caminho, uma trilha, que na verdade não é uma trilha que tu faz, né? Tu constrói a trilha. Isso é muito bacana. Porque se tu fazendo como tu faz, eu sei que tu faz dessa forma, tu dando valores, tu mostrando, olha, cara, por aqui é o melhor caminho, vamos por lá, vamos... Isso ajuda as pessoas. E às vezes as pessoas precisam disso, sabe? Elas precisam de alguém que dê um apoio, tá? Para onde é que eu vou? Porque tu fica perdido no teu dia a dia e tu entra às vezes num espiral que é um espiral negativo, né? E isso não é bom. E quando alguém tem um trabalho que nem tu faz, eu acho muito legal. Ai, acho muito obrigada. maravilhoso. Para mim assim, é um propósito, porque eu sempre vi como uma maneira de realmente ajudar, sabe? Ajudar o médico a enxergar, através dos seus valores, qual o caminho que ele quer seguir. A gente não pode impor. Não pode impor nada. E não tem nada de certo e errado. É o certo para aquela pessoa. Eu acho que tu Então, visse respeita. que eu falei várias vezes, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo Tá certo. tudo certo. Que legal. Livre-arbítrio. Gente, então a gente está encerrando mais um episódio do Mericast, hoje com o Dr. Luiz Fernando Menezes. Muito obrigada. Por favor, curte o canal, segue o nosso canal. Eu vou colocar aqui também o Instagram do Dr. Menezes e até a próxima.